Solange, conta como foi a disputa ao longo de décadas em torno deste terreno, em volta do Teatro Oficina, passando por esta horta comunitária até chegar na sua eleição para o Conselho Municipal. Foi uma disputa muito grande por conta do Zé Celso, que tinha implantado o teatro, e a grande luta dele era ter a preservação desse espaço, né? O teatro não foi implantado aqui na época por acaso, ele escolheu o Bexiga e o Bexiga escolheu o teatro em relação à época que estávamos vivendo, que era uma época de ditadura. Então foi super complicada essa manutenção, mas foi alguma coisa que ele não desistiu ao longo de 40 anos. Ele se manteve firme nessa batalha, infelizmente faleceu sem ter visto a concretização e o parque, né, não teve essa oportunidade de ver, mas pós-morte dele, a gente conseguiu manter a horta comunitária, né? Conseguimos ter o parque para a gente, para o bairro, porque na realidade o que a gente esperava desse espaço, que por conta da luta do Zé e por conta da luta do bairro mesmo, do pessoal do território. Isso aqui para a gente é um pulmão no meio da cidade, porque é absurdo, nós estamos no centro de São Paulo e se você pensar nesses espaços, não só enquanto parque de concreto e que as pessoas venham e tenham um lugar somente para ficar, você transformar esse parque em algo diferente no centro de São Paulo, mantendo o que a gente tem de ecossistema no coração de São Paulo, para a gente vai ser bárbaro. A minha eleição, a minha candidatura, aliás, se deu muito em cima disso. Além da preocupação de termos o parque, a gente queria que a comunidade participasse no que vai se transformar esse parque, né? O que vai virar esse parque. E para a gente não é interessante, a gente ter um espaço onde o pessoal do território não venha, não frequente, né? Como há muitos espaços no Bexiga que a comunidade não vai, não frequenta, porque não sabe se pode entrar ou não é a cara do bexiguento. E a gente quer esse parque para o pessoal do território e da comunidade. Quem quiser vir será bem-vindo. Óbvio, a gente quer que esse parque sirva para pesquisas futuras, entendeu? Educação patrimonial do bairro, onde as crianças possam vir, possam ver um rio correndo. O Bexiga é um bairro maravilhoso, nós estamos em cima de rios, né? E muitas pessoas, não vou dizer só as crianças, muitas pessoas do bairro não sabem que por onde passam, por onde esses rios correm, né? A influência disso em dias de chuva, de sol, não tem essa consciência. Então, para a gente é muito importante, dentro das metas, manter o rio, manter a horta comunitária, por ser uma coisa que atende o bairro e também uma coisa que já funciona há anos, né? Uma ideia que já vem de dentro do bairro e que é muito bem aceita, entre outras melhorias que a gente quer aqui para o espaço, né? Que não seja um espaço único para essas duas coisas. A gente quer manter a população no entorno, a população negra, a população carente do entorno. A gente não quer que o nosso território mude a característica em relação ao parque, porque depois desse parque, se ele acontece do jeito que a gente planeja e o pessoal não está mais aqui no bairro, para a gente é um impacto muito grande. Você mudou toda a característica do bairro, né? E a gente quer que as crianças aproveitem esse espaço, os adultos aproveitem. A gente quer o cultural aqui dentro, a gente quer as crianças, a gente quer o cachorro, a gente quer a projeção artística. Eu sei que o sonho é muito louco, porque o espaço fica até pequeno por tudo que a gente quer, né? Mas não custa brigar por aquilo que a gente quer, que a comunidade anseia e que os movimentos anseiam em relação ao parque e tentar manter tudo isso. Acho muito legal o que aconteceu,
porque a maioria das pessoas eleitas dentro do bairro são de acordo com a maioria das propostas que em comum temos. Então, a gente acaba se abraçando dentro da luta, que não é uma luta individual. Não existiu aqui uma coisa de, eu quero isso e eu vou batalhar só por isso, ou vou batalhar só por aquilo. Eu acho que todos que se candidataram e conseguiram a eleição, há um consenso do que a gente espera desse parque, espera do bairro, né? O anseio que a gente tem vai chegar num ponto comum, né? O parque, por enquanto, não tem um projeto para ele, há um concurso de projeto e, de alguma forma, nós pretendemos estar atento a tudo isso e abrigar para que, dentro do possível, nossos sonhos, o que a gente planeja, o que a gente tem de ideia de parque, aconteça até a inauguração. O que os avanços para a construção desse parque significam para você e para a população do Bexiga, por favor? Eu acho muito importante tudo que aconteceu, tudo que nós tivemos em termos de avanço no parque, porque acabou unindo a população. Muitas pessoas do bairro tinham dúvidas de o que seria melhor para o bairro, se seria um prédio, um céu, o empreendimento, o próprio shopping, como isso abalaria a comunidade. E com a vivência e com essa coletividade que a gente tem em termos de bairro, você vai convencendo as pessoas que é melhor para você. Você ter um shopping aqui, quem irá frequentar seu salão se você tem um salão dentro do shopping? Qual o impacto do empreendimento imobiliário em volta? Você vai conseguir pagar um aluguel se tiver um shopping aqui e um parque dentro dos padrões que a gente sonha? Você não vai estar aqui para usufruir isso. Vai haver uma gentrificação dentro do bairro. Então, o impacto para a gente é muito positivo, não só pela conquista do parque, mas da consciência que a comunidade está tendo hoje do quão legal vai ser esse parque para a gente, entendeu? Desde quando você mora no Bexiga? Eu sou bexiguenta desde sempre, nascida e criada aqui, e falar, né, Bela Vista é difícil, né? Porque o nosso distrito é Bela Vista, mas eu sou Bexiga, e Bexiga, quem mora aqui dentro sabe distinguir dentro do bairro o que é ser Bexiga ou não. Então eu já nasci no Bexiga e continuo no Bexiga, né? Só mudei de locais dentro do próprio Bexiga. Pretendo ficar aqui até morrer. Já tive transformações dentro do próprio bairro, né? Em termos de mudança, tipo, de ter tido filhos, aí você tem um lugar maior e depois seus filhos crescerem e você passar para um lugar menor, porque te atende, né? Mas a minha expectativa é ficar dentro do Bexiga. Eu não me vejo em outro bairro, né? Eu não me enxergo em outro bairro. Aqui tem tudo o que eu preciso, além de amor, né? Tem tudo que eu preciso. Tem o samba que eu adoro, entendeu? É, com casa ou sem casa, o vai-vai é Bexiga, então não tem como, né? Bexiga da Saracura. Eu não me vejo e também não vejo a escola de samba em outro bairro. A gente tem os blocos, a gente tem a comunidade onde todos se abraçam. Então, a minha infância aqui, dois pontos que eu quero colocar. Primeiro, que o Bexiga é um ponto preto dentro do centro de São Paulo. Nós somos o único ponto preto de resistência. A gente se mantém enquanto bairro e ainda muito com resquícios de quilombo, o que é muito importante. O pessoal vive muito aquilombado aqui.
um cuidando do outro, que se conhece. Quando eu falo desse quilombo, não necessariamente hoje só negros, mesmo com toda a imigração italiana que a gente teve dentro do bairro, a gente abraçou os imigrantes, continua abraçando hoje os palestinos que vêm, os imigrantes que continuam chegando no bairro, os nordestinos que foram muito importantes, de 80 para cá, entraram. Então, é um bairro que agrega ao quilombo, não, não separa. Então, esse quilombo só aumenta, né? E eu percebo que dentro da minha vivência isso é muito importante. E da vivência desse pessoal que vem vindo e é agregado também. Ninguém quer sair. Pisar no Bexiga é muito difícil porque você vem e não sai. E quando você se envolve com as pessoas e com as questões pessoais, militar nesse bairro é muito fácil, porque um se incomoda com o outro. E a rede de apoio aqui é muito grande. A gente tem essa rede de apoio na escola de samba, com a vizinhança, com os movimentos que aparecem, que são diversos, com o social, o pessoal se preocupa muito com o pessoal da comunidade, com as crianças da comunidade. Então, esse é um quilombo que, além de agregar, ele só cresce, né? E acho que o parque veio meio que fechar essa luta para dar mais força para a gente lutar e falar: nós vamos continuar, nós não vamos sair, essa luta pode modificar com a gente, a urbanização vai chegar, mas as características e a história do bairro não será apagada. Eu acho que isso é legal para a gente. Onde você morou? Onde você nasceu? As suas residências? Eu morei na Itororó, aqui no Bexiga, e depois eu vim vindo, Rua São Domingos, 2 endereços, né? Mudei depois que os meus filhos saíram de casa. Hoje eu estou, por coincidência, na Abolição, Rua do Parque, né? E a minha adolescência faz parte desse quilombo, um pouco dessa coisa de quilombo, de abraço, né? Que o Bexiga dá. Na infância, a gente brincava na rua, andávamos o bairro, geralmente muito com coletividade, né? O que se chama de bonde hoje em dia era o que a gente fazia, tinha um bonde, então ninguém andava sozinha. Eu não vou dizer nem antigamente, eu acho que isso existe muito no Bexiga hoje, esse bonde, de uma maneira diferente, mas continua existindo. Então íamos para a escola, era todos na mesma escola, quem não estudava na mesma escola pedia transferência de escola, você ia a bailes, você ia em bonde, você ia ao vai-vai, você ia em bonde para a escola de samba. Existia essa coisa de você andar em grupo ou se encontrar dentro de um lugar, mas estar sempre com um grupo, nunca sozinho, e um tomar conta do outro. Isso se estendia também até uma certa idade por conta das mães. As mães, as que trabalhavam fora e as que ficavam dentro de casa, muito contribuíam para uma tomar conta dos filhos dos outros, ou estar atento. Ah, eu vou em tal lugar e eu tomo conta do seu filho. Que isso era 10, 15, podia ser 7, 6, e as mães tinham essa confiança de deixar. Era uma infância muito solta e ao mesmo tempo não, solta dentro do bairro, da comunidade, que se conhecia, mas também vigiada por conta de há lugares que você tem que ir com alguém, né? Ou você tem que estar com o seu bonde, porque sozinho você não vai. E ser criança mudou de lá para cá? Hoje existe muito. O Bexiga, quando eu cito que ele continua sendo o mesmo, né? Nós somos um bairro de periferia no centro de São Paulo, sem mudar as características, nós somos únicos. As crianças ainda brincam na rua. As que não cabem na rua, a gente tem a rua de lazer, Maria José, mas é comum no Bexiga você ver o pessoal fazendo churrasquinho na rua, as crianças brincando em volta. Você vai
no ensaio do Vai-Vai, eu ia as mães levarem as crianças e as crianças ficarem brincando no meio de uma escola de samba e todo mundo toma conta do filho de todo mundo indiretamente. Você tem a liberdade de largar o seu filho dentro de um espaço que é um samba e ter alguém tomando conta, né? Hoje em dia, os espaços se reduziram de uma certa forma, mas as crianças têm muita atividade no bairro. Elas ainda brincam na rua, principalmente final de semana, porque sempre tem alguém olhando. Então é comum você ver a criançada jogar bola em qualquer espaço da rua, andar na rua, se conhecerem as crianças do bairro. Como também conseguimos alguns espaços para elas, como a Arena Bela Vista, a Rua de Lazer Maria José, que tem bastante importância para a gente em termos de segurança para eles, mas não são únicos. Mesmo determinados lugares que você pisa do bairro, que não há essa concentração, por conta dos pais estarem na rua e curtirem o bairro, essas crianças brincam muito na rua. E por a gente estar no centro de São Paulo, isso é absurdo. Mas a gente tem essa quantidade de criança brincando e não importa o horário. E eles têm mais ou menos, não mudou muito, porque eles têm o bonde deles também, de uma certa forma. Estudam junto, brincam juntos, é a turma do skate, é a turma da rua de lazer, é a rua que mora, o pessoal que mora em pensão, eles andam, eles têm o comboio deles e o bairro conhece eles, e eles conhecem o bairro. E o que você lembra das suas experiências de vida aqui? Tempo de colégio, diversão, namoros, trabalho, bailes. Naquela época de adolescente, a época infantil, de criança, criança mesmo, nós não saíamos, que a gente brincava muito na Vila Itororó, porque é um espaço extenso, a vila, na realidade, é quase um quadrilátero. Então, não é só o espaço que a gente tem hoje restaurado ou não lá. Então, o centro da vila e o Éden era o lugar onde se reuniam as crianças do bairro, indiferente das mães trabalharem ou não, e as brincadeiras eram aquelas, mãe da rua, os moleques com futebol e conversar muito, era uma loucura. A gente tinha um gira-gira na vila para para brincar, as famílias todas lá se conheciam. eh, Era uma coisa assim, de geração dentro das casas. Então, todos conheciam todo mundo, né? Aí não tinha horário. O horário que tinha era o horário de escola e o horário de entrar para dentro, mas o horário de brincadeira e saber onde estava, não tinha essa preocupação. Qualquer mãe saía e falava, eles subiram, eles desceram, eles estão na casa não sei de quem. E brincadeiras comuns, né? De quem não tem dinheiro, de quem não tem videogame na época, de quem não tem celular na época. Mudou em termos de tecnologia, mas a gente tinha direito a fazer todos os tipos de brincadeira e conversar também bastante, que era o que virava, né? Eh, a vila era uma coisa absurda dentro da cidade de São Paulo. Tínhamos um leão lá dentro, uma época. eh, Depois, muitos anos depois, dentro daquele pátio, o pessoal já criava ganso lá, solto no meio, para bicar a molecada. Era uma coisa doida. Conta mais sobre o leão, por favor. Então, uma época, não vou me lembrar exatamente o ano, mas era alguma coisa em volta de 72, acho. Entre 70 e 74, a gente tinha um pessoal que era circense, que moravam na vila. E o circo se move, mas a residência deles era lá mesmo. E uma das meninas que tinha a nossa faixa etária,
trabalhava em circo. Família de circense, geralmente vai a família inteira desde pequeno para cá ter alguma atividade no circo. E era a Peppa. E nasceu um filhote de leão no circo. E eles trouxeram para casa. Aí a casa era a vila. E esse leãozinho veio pequenininho, né, do tamanho de um gatinho, e convivia com os cachorros dela no quintal e foi crescendo, crescendo. Era atração dentro da vila, porque ele não ficava solto na vila. Eles iam para o circo, levavam o leão pequenininho para mamar, o leão voltava com eles quando eles voltavam à noite, e o circo estava em São Paulo. Só que foi ficando maior, ele foi ficando em casa com os cachorros. E pra gente era legal, porque a gente tava morando na rua, todo mundo queria saber o estado do leão, né? Subir no muro, ver como é que o leão tava lá dentro com os cachorros, acompanhar o crescimento. Às vezes ela saía com o leão no colo para mostrar pra gente e soltava o leão e todo mundo queria passar a mão no leão. Como o cachorro é uma das peripécias. Ele teve que voltar pro circo por conta de alimentação, que a alimentação básica dele era carnívora e ela tinha uns 4, 5 cachorros já em casa e um não estava respeitando o ciclo de alimentação do outro. Como não tinha ração, os cachorros comiam a carne do leão e o leão estava comendo a comida dos cachorros, enfim, estava um desequilíbrio ali, né? Mas ele não voltou por falta de tamanho ou de convivência. Na época ele voltou pela alimentação mesmo, mas ele conviveu na vila uns 6 meses, 8 meses, aproximadamente uns 6 meses. Aí na adolescência, que era outra fase, porque aí vem as crianças ocuparem aquele espaço e você já tem já os seus amigos, porque o que acontecia lá é que os bondes eram criados de acordo com a idade. Você nascia, você tinha um, um certo tipo de vivência, ia crescendo, ia ficando adolescente, né? Tinha outras vivências, e a nossa vivência era o samba, eram os bailes blacks e a baile blacks, tanto na região central, né, quanto de outros bairros, mas íamos unidos, era uma coisa maluca, de ir de condução e caber 6 num Fusca de um amigo nosso. Na volta, o Fusca voltar com 20, 4 horas da manhã. 5 horas da manhã, porque tinha que vir todo mundo junto e tá vindo todo mundo para o mesmo espaço, né? Você não sabia como entrava todo mundo naquela lata de sardinha. E era muito isso, não tinha dinheiro, que não tínhamos mesmo, porque muitos não trabalhavam, pré-adolescência, não tinha jovem aprendiz, menor aprendiz. eh, os que ganhavam alguma coisa, a gente tinha um esquema de ir para o cinema, vamos no cinema, ou vamos até tal evento, baile, um fazia a entrada do outro, que não tinha dinheiro, você é o da vez, você e o outro paga para geral, no outro fim de semana, para a gente ter um controle no mês, de poder sair o mês todo, ter uma programação onde um pagava, né? E isso começou a se perder, não dentro da vila, mas fora não, porque muitos mudavam, mas mudavam para o bairro. E mudavam não porque queriam mudar, mas aí ia casando, você começa a fazer faculdade, em outros lugares começa a entrar outras pessoas na sua vida. Mas o pessoal do bairro é o mesmo esquema, tem festa na casa de fulano. Vai todo mundo. Ah, começou o ensaio da Vai Vai. Ah, tem festa da Carupita. E sucessivamente, tem a festa junina. Você encontra todo mundo lá. Não precisa nem ligar, nem conversar. Indiferente de onde você está estudando, se você casou, se você não casou, entendeu? Você continuava encontrando dentro do bairro, como encontra até hoje, né? Eu tenho amigas que não moram mais em São Paulo, que desfilam na Vai Vai
e só voltam durante os ensaios e a gente se fala na praia, se fala aqui em São Paulo, se encontra nos bares, vai ter a festa não sei de quem, não sei quem tá vivo, tá, tem aniversário, vamos correr para essa festa. Então não é essa distância propriamente dita, e mesmo esse pessoal que sai, volta pro bairro, né? Não tem como, fica esse elo dentro do bairro. E queria colocar uma coisa muito importante. Esse pessoal que sai é, do bairro, eles não deixam de ser do bairro. Diferente do pessoal que muda para o bairro e fala, eu sou bexiga. Você não é bexiga, você mora no bairro. Você não curte o bairro, você não vive o bairro. Ser bexiga não é sobre morar, não. Morar, muita gente mora. Se você não vive bexiga, você só mora no bairro. E tudo bem também, entendeu? Agora, para você ser bexiga, e não é sobre tempo que eu falo isso. A pessoa mora 50 anos e acha que o outro que mora há 5, 6 não é isso. Porque tem muitas pessoas que vêm para o bairro, como eu citei, pessoal que vem de fora. Às vezes eles têm menos tempo de bairro, mas eles são muito mais bexiga, bexiga raiz, do que quem mora há 10, 20 anos e não consegue viver o bairro, conhecer o bairro, né? É meio complicada essa lógica, mas é isso que acontece. Eu vejo as pessoas vindo, não, mas você sabe quanto tempo eu tenho de bexiga? Dane-se, que eu conheço pessoas de 6 anos, 5 anos, que conhecem a bexiga de ponta a ponta, vizinhança de ponta a ponta, aproveita os espaços que o bairro tem, aproveita a comunidade. Isso é viver bexiga. Não é o fato morar, não é seu CEP. Para mim, o CEP não conta muito, entendeu? Você consegue contar então agora pra gente como foi a tua trajetória de politização ao longo da vida? Você sempre esteve envolvida na comunidade, mas essa trajetória de politização? Na realidade, é, eu não sei explicar se você nasce ou se você se torna, né, essa pessoa que vai à luta por questões, não, vou militar ou vou para o ativismo, porque eu tive vários amigos desde a infância e as pessoas tomam caminhos diferentes e tá tudo bem. Acho que um pouco, depois você vai aprendendo com a vida. Eu venho de uma família muito matriarca e minha mãe me deu a oportunidade, por ser filha caçula e ter uma diferença grande de idade com as minhas irmãs, quase 17 anos, é, de poder estudar, e tinha essa certa liberdade, porque minhas irmãs já não podiam andar comigo e já eram casadas, inclusive, já tinham filhos, tal, tinham a vida delas. E minha mãe acreditava nas minhas ideias. Não, né? Deixa estudar. Tem um negócio legal ali para fazer, tem um curso. E minha mãe me dava essa liberdade de fazer, de escolher. Quando eu saí, naquele tempo era ginásio, não era fundamental. Eu tive a experiência de passar por alguns cursos profissionalizantes, que era você que fazia o segundo grau profissionalizante. Fui para 2 escolas que me dei pessimamente, achei horrível, né? Porque só tinha mulheres, os cursos que eu queria fazer, mas isso incluía o curso profissionalizante, incluía o segundo grau. Eu tinha ciência que eu precisava fazer o segundo grau, mas eu não queria fazer, eu queria um segundo grau técnico para poder trabalhar, né? Ter uma grana que não era exatamente para sobreviver, mas era para sair, para o lazer, para poder curtir o bonde, ter uma roupinha, tal, ia fazer a diferença. Não me dei bem, mas minha mãe respeitou isso, porque ela não achou que eu estava perdendo 2 anos. Eu entrei em 2 escolas técnicas, uma para fazer secretariado, a outra eu entrei contabilidade, acabei indo para a segunda, não pelo curso, é porque era misto.
A primeira eu me quebrei muito, porque eu entrei secretariado, só tinha mulher e eu não tinha paciência, né? Que era na Liberdade, que está lá até hoje, é o Álvares Penteado, e era muito fútil, era 40 mulheres, 30 mulheres na sala, e a professora chegava bem vestida, e aí aquela coisa, professora, que sapato lindo, aí a aula que parava, comprou aonde, vai lá, tem 3 de 10, 50 de 20, e você já tá ali entediado, cansado, trabalhou o dia todo, então eu achei que não era minha praia, porque o assunto não fluía e também em termos de aprendizado. Aí fui para outra, a mesma coisa, e minha mãe respeitou muito isso. Então, quando eu falo, eu acho que começou muito por ela, porque ela aceitou essas escolhas em termos escolares na minha vida, né? E partir por outras coisas. Aí eu fui para o Equipe à noite, também na época que o Equipe teve na Bela Vista. E eles davam bolsa para o pessoal à noite, também tinha o supletivo, tinha o cursinho à noite. Enfim, começaram essas bolsas e por ser prático para mim, tá do lado de casa, eu comecei a ir para equipe, as bolsas eram boas na época, né? Então a maioria do bairro foi para lá. E lá você vai tendo uma outra visão de mundo, né? Abriu muito para mim. Que aí era teatro, era cinema, era contestação política, porque era final de ditadura, então você tem vários shows que você não tinha oportunidade de ver em outros lugares. É, a, es- a escola em si me deu, óbvio, o aprendizado que eu necessitava, que era muito diferente de uma escola pública, da onde eu tinha vindo, e das particulares que eu passei da época, né? Talvez por ser uma escola revolucionária, me deu uma outra visão, mas também que eu já acho que eu já tinha. Quando era criança, aí só voltando um pouquinho em termos de brincar, eu gostava muito de brincar de teatro, montar peças de teatro, era aquela coisa, subir em cima da cama e curtir, né, e representação. Então, eu acho que você já traz um pouco e você só precisa de portas para enxergar quem você é, né? Então, nesse sentido, minha mãe foi bifásica, porque o tanto que ela não me permitia de sair em outros lugares, mas ela me permitia muita coisa para que eu tivesse informação e corresse atrás do que eu gostava. E nunca me exigiu isso em forma de trabalho, que era comum na minha época, né? Você tem que trabalhar porque a gente precisa da tua grana em casa, né? A minha mãe não fez essa imposição para mim. Você pode errar, você pode desistir, você pode voltar, que a sua grana, óbvio, vai fazer a diferença dentro de casa, mas é mais para você e você fazer o que você gosta. E pela nossa diferença de idade, isso para mim foi muito importante. Mas também não entendi no ato, não. Não é aquela coisa, nossa, que mãe maravilhosa que eu tenho. Não. Porque na época eu entendi o seguinte: minha mãe não me deixa ir, pô, vai, minha mãe não investe em roupa para mim, mas eu não entendi, eu fui entender mais tarde que essa liberdade que ela me deu ajudou a me politizar. Então ela nunca brigou pelas coisas que eu quisesse fazer que não tivesse um retorno financeiro. E foi legal para mim, porque me ajudou a ver o entorno que eu vivia, né? Que era a vila, pessoal da Vila Itororó, quantos estudaram, quantos deixaram de estudar para trabalhar, pararam no ensino médio, o pessoal do samba, o pessoal da Bela Vista. Muitos dos meus amigos terminavam o que hoje é fundamental e já iam trabalhar. Aí você trabalha o dia todo, volta para casa cansado, 11h20, você tem que jantar, você tem que acordar cedo, você tem que estar no trabalho. Acordar às 6 horas da manhã é mais fácil você ficar com a sua grana e curtir, porque a vida é aquele momento. Você tem 17 anos uma vez, você tem 20 anos uma vez. Você tem que namorar, você tem que estar bem vestido, só que a tua condição social não te leva a isso. Então, para mim,
houve esse lado de sacrifício, mas que a minha mãe e a escola me ajudaram a proporcionar pelo baixo custo, de eu correr muito atrás de eventos que eu podia curtir e não pagar nada, né? Comprar um jornal de final de semana, falar, vou ver o que tem de graça, e não, vou para centro de convenções, assisto uma peça aqui, ali você já fica sabendo de outra, e isso foi despertando, né, meu lado ativista, meu lado militante, e, e você acaba brigando por isso. E você não se vê. Uma época da minha vida eu esqueci como eu enxergava isso e o que eu fazia para essa mudança. E porque vem os filhos, se você tem uma outra concepção, você tem um trabalho árduo de criação de filhos, fazer o que você gosta. E, infelizmente, você vive num país capitalista onde você tem que ter dinheiro para juntar tudo e tempo. E você não tem isso. Você não tem nem o tempo, nem o dinheiro, nada, e ainda tem filhos. E você dá uma pausa. Então, como mulher e moradora daqui, você usufruiu de redes de apoio no bairro ao longo da sua vida? A gente usufrui muito e usufruo até hoje. É, Não é aquela rede de apoio que aqui no bairro, nem sempre, né? Porque mudam-se a época. A rede de apoio da Vila Itororó era uma, que é um lugar fechado, onde todo mundo se conhece. Aí vai crescendo, a adolescência. Essa rede existe no bairro e é natural. Eu acho que eu vou citar uma passagem só para vocês entenderem mais ou menos como muda, mas é uma rede. Minha filha, única, né? Única por ser mulher. Ela comentou comigo mês passado: mãe, eu estava passando na rua, que ela cresceu e morou e mora no bairro até hoje também, tão bexiguenta quanto, tão quilombo quanto, é frequentadora. Falou, e tem o Henrique, uma pessoa da pizzaria, que a pizzaria dele já vem de gerações. E a gente só consome daquela pizzaria desde pequeno, é meio que atrelado. Além da pizza ser muito gostosa e houve uma coincidência de quando eu engravidei, minha filha chama Lua e a filha dele chama Estrela. Aí o negócio se selou, né, há 30 e poucos anos. Ah, que legal, porque o filho dele mais velho chama Cauê, que é o nome do meu filho, a filha Estrela e tal. E ela foi crescendo, virou um mulherão, já é mãe e tal. Aí ela falou, eu sempre passo e ele me cumprimenta, porque você vê a pessoa crescer no bar. Aí ela falou, nossa, eu fiquei tão espantada porque eu passei, já mudei tanto, tal. Mudou assim, fisicamente. E ele falou, oi Lua, tudo bem com você? Falou, mãe, ele sabe meu nome, não só me conhece, ele me viu crescer, mas ele lembra o meu nome. E é isso, essa rede de apoio é isso, é um tomando conta do outro. Se ela for lá e não tiver dinheiro para Pix, ele vai saber, é a Lua, filha da Sol, entendeu? Que tem uma história que morou aqui, agora só está morando lá. Então a gente anda por aqui com essa rede de apoio. Aqui você pede um cachorro, todo mundo sabe onde está o seu cachorro, entendeu? Mesmo que ele não saia de casa, ele está perdido. Mas o bairro conhece, fala, não, passou por aqui agora, entendeu? Tava com uma outra pessoa levando, uma mulher dali, que é dali, levou o seu cão. E com as crianças a mesma coisa. Voltando ao que você perguntou, as crianças ainda brincam na rua aqui? Brincam. Porque ainda existe essa rede de apoio. E não é uma rede de apoio, eu vou cuidar porque é o filho do meu vizinho, eu tenho que ficar olhando onde ele vai. O bairro todo cuida do teu filho porque ele conheceu a mãe do teu filho, ele conhece o teu filho, ele conhece teu cachorro. Há essa coisa de invasão, né, na tua vida que não é uma invasão. A realidade é a tua rede de apoio. Quando eu falo aqui, nós vivemos sob câmeras humanas e vamos viver sempre.
Porque todo mundo sabe, eu sei quem é filho de quem, que já não está mais nesse mundo, porque é o neto do outro, tem essa troca entre a gente. E às vezes, mesmo que a pessoa não more na mesma rua, não seja seu vizinho, ou não venha te prestar solidariedade direto, essa rede não se quebra. É estranho dizer isso, mas não se quebra, não é um acordo firmado. Mas existe no bairro todo. De ponta a ponta você encontra isso. Eu vim ver meu neto jogar, ele estava na final do campeonato, tem 6 anos, sexta-feira, no Arena Bela Vista, que acolhe 500 crianças e tal. Ele, vovó, você vai? Ah, vou. Enfim, foi a final do campeonato dele e mais uma outra turma. Você vai, você encontra os amigos lá. Tô vendo a pessoa numa má situação, uma pessoa sozinha, que faz parte que também não faz parte do Arena. Pegou a função de entregar lanche e refrigerante, estava sozinha para os jogadores. E aí você vê aquela criançada, muitas crianças lá. Ela não me pediu, larguei a cerveja, meu neto já tinha jogado. Falei, foi, eu vou. Não só, você veio para ver seu neto. Não, essa rede de apoio, entendeu? Vamos dar os lanches, vamos se livrar disso, entendeu? Atender a comunidade. Não existe isso de a pessoa te pedir do lazer, de você ver o outro. É natural entre a gente. Ela que estava fazendo lá um trabalho voluntário, que ela não pediu, aí não tinha apoio, eu que estava no lazer, do lado, só tomando, você vê a pessoa numa outra situação. Aí chegou mais pessoas que vêm te acolher, que conhecem ou não, para dar tudo certo. Você só quer que no fim as crianças estejam lá, tipo, felizes, não sei quem me serviu. E as crianças conhecem a gente do bairro. Eu acho que isso é a diferença, sabe? Essa rede de apoio que é invisível até, nem sempre é visível, mas que está aí, que acolhe a gente o tempo todo. Nossa, isso é muito... Nessa linha dessa rede de apoio, justamente, dessas câmeras humanas, quais são as características da comunidade aqui do Bexiga? Aqui a gente tem uma comunidade diversa, né? E quando eu falo diversa, é justamente no sentido do que eu citei, a diferença entre morar e viver Bexiga. Então, as pessoas que vivem em Bexiga é diversa porque a gente acolhe as pessoas que vêm. Então, todo mundo é bexiguento ao seu modo. Não tem uma característica. E tem as características do bexiguento nato, né, do raiz, mas que também não se diferencia muito, né, por esse acolhimento. Então você tem de tudo aqui, você tem o cara que é um intelectual, você tem um músico, você tem o artista. O Bexiga não tem um tipo de morador único, justamente por acolher todo mundo, tá todo mundo ali no mesmo bar, sabe? O grafiteiro tá andando junto com o cara que bebe pra caramba, que tá andando junto com o cara que tá catando as latinhas no fim da noite, que tá sendo acolhido, que tá junto com o intelectual que tá ali perdido, dando a aula dele, já tem o pesquisador. Então você vê que é um bairro que tem livraria dentro do bairro, e todo mundo entra na livraria, sai de lá, entra no boteco, entendeu? Faz uma aula de capoeira e vai no bar tomar cerveja. É um bairro louco, que eu não entendo muito essas coisas, mas tipo, é doido, né? Tem o vegano que vai numa feijoada e paga para comer feijoada. Não como porque eu sou vegano, mas eu quero ver, eu quero estar na muvuca do bairro, do Bexiga. Então acho que isso aqui é uma coisa que não se explica, mas que se vive naturalmente. Tipo, você não tem palavras que defina, mas para sentir, cara, você pisou, você já sente. Não tem uma resposta muito lógica, muito cronológica, né?
E essa diversidade se traduz no tanto de movimentos que a gente tem dentro do Bexiga. Porque aqui, assim, você tem uma luta, é a luta do lixo, vai todo mundo lá lutar, o Bexiga tá sujo, vai, ninguém quer saber, não tem um movimento contra o outro. Eu não quero saber se a tua causa é natureza, se a tua causa é o lixo, se a tua causa é barulho, é segurança dentro do bairro. O pessoal vai e se abraça, entendeu? A notícia corre, tal, vai na Rádio Peão, vai pelo WhatsApp, vai pelo não sei o quê, todo mundo aparece lá e fala, não, temos que se unir. Esse cara tá lá brigando, isso é importante para o bairro. Então, quando eu falo essa rede de apoio existe, que mesmo você não sendo 100%, não é a tua causa 100%, mas você vai abraçar a causa do outro, porque a causa do outro é comunidade. E falou comunidade, o povo vai. Sim. Então, quais foram as mudanças mais significativas que você observou no bairro? É a urbanização que vem, é o pessoal que vem de fora. Eu acho que é uma mudança natural que acontece dentro do bairro. Não tem como. Acho que aqui, como em qualquer outro bairro, o progresso vai chegar, entendeu? A urbanização vai tomar conta, isso não tem como. Então você vê mais prédios, você vê mais pessoas vindo para o bairro, você vê mais avenidas, você vê a diversidade dentro do bairro, que não é só aqui, e que também eu não acho ruim, não, apesar da idade, eu acho que a gente precisa sim desse progresso, sabe? Acho importante que a gente tenha essa urbanização, mas que ela seja pensada, que ela seja planejada, porque a gente vive um momento hoje que alguns ativistas já sabiam que a gente ia viver e ninguém tomou consciência disso. E a gente está pagando um preço muito alto. Então, mesmo que tardiamente, a gente vem a lutar contra isso, né? No meu caso, é aqui contra a gentrificação, contra a especulação imobiliária, entendeu? Que a gente tenha o verde do nosso bairro, que a gente tenha a nossa cultura, a nossa história dentro do nosso bairro, faz parte sim, venha o metrô sim, super necessário, a gente precisa de transporte, existem pessoas dentro do bairro que vão se favorecer em relação ao metrô, existem pessoas fora do bairro que moram longe, mas que vêm estudar aqui, que vai favorecer. Então, essa luta, esse ativismo não pode parar. É, eu acho sim, temos que ter, temos que melhorar e tem que mudar. Uma coisa não tem que ter uma característica só que tem que ser pensada em termos do que a gente está fazendo e que a luta não pode parar, tem que ter luta sim, para que se pense e que se ajude a transformar isso, que senão não vai dar bom. Um exemplo disso é o parque, entendeu? Esse parque aqui seria um parque de concreto, como outro qualquer. As pessoas viriam e vai ter meia dúzia de balanço ali, adeus horta, adeus rio, adeus o que a comunidade pensa, entendeu? Adeus natureza, tira o pulmão. Eu falei que ia ter parque? Sim, o poder público falou. Comprei um parque e vou entregar. Já estaria pronto até. Passava, ó, cimentão, tá aí. Fecha com grade, vocês têm um parque. E não é isso. Se você não pensa, se você não luta em relação a isso, você não consegue. Demorado é. Cansativo é. Mas a gente tem que ter uma outra mentalidade em relação a isso. Como ex-moradora da Vila Itororó, como você vê a mudança do espaço de moradia para um espaço cultural agora? A Vila Itororó, na realidade, por ser um espaço cultural, acaba acontecendo o que aconteceu com o parque e com alguns poucos lugares do Bexiga, que é a minha colocação. Não basta você estar dentro do Bexiga, você tem que viver Bexiga. Lá estou num espaço cultural onde não é frequentado pelo pessoal do bairro. Não há essa comunicação direta. Desde que passou a ser espaço da prefeitura lá, um centro cultural, o pessoal do bairro não curte lá. Não existe um bexiguento que vá para as atividades lá. Não há esse interesse
E assim, eu acho que falta essa falta de ação com a comunidade. Não adianta você criar um espaço e deixar o espaço lá só para provar. Eu fiz o espaço que vocês queriam. Lá ficou um espaço dentro do Bexiga que não é para o Bexiga. Como altos espaços dentro do Bexiga que as pessoas não pisam porque não sabem que é deles. Tu sabe se é de graça, se não é, ou se é de graça, se ele é bem-vindo lá. É meio louco falar, mas tem que ter essa militância forte aqui dentro para a gente explicar o que acontece. A Vila Itororó não é mais visitada pelo Bexiga. Se você vai numa festa, numa atividade cultural, o que eles levam para lá não envolve o bairro. Diferente de quem não é no bairro e produz uma atividade cultural no bairro, por exemplo. Dá um exemplo, não sei se eu posso fazer um merchan ou não. A Livraria Simples fez uma feira de rua, uma atividade, 2 dias. O bairro frequentou, teve palestra, levou o arena. Gente, não tinha lugar na rua, porque veio gente de São Paulo inteiro, o bairro inteiro foi lá. Quem não dançava jogou capoeira, jogou bola, viu? Você atraiu o bairro para lá. É louco você fazer 2 dias de feira literária e pensar que a comunidade te abraçou e você tem um centro cultural onde as crianças nunca pisaram, os pais nunca foram. Então, tipo, é nesse sentido. Você tem a festa da casa do mestre Ananias. Eles fazem as festas, sempre comemoram, né? O São João deles, fazem as festas de Herê, festa das crianças, passam pedindo esmola. Eles não fecham a rua pela prefeitura, a rua se fecha sozinha. A rua se fecha de gente, não é que eles pedem um fechamento de rua. Não tem lugar para passar na rua, porque vai todo mundo lá tomar quentão, moda de viola, ver a capoeira, tem brinquedo para as crianças. Então é sobre você abraçar, você saber o que a comunidade quer, o que se espera dessa comunidade para ter essa integração. A Vila Itororó não tem, como alguns espaços aqui não tem. Outros têm porque batalham para isso, né? Aí você tá, se depois tiver corte, paciência, mas Casa de Yaya é um exemplo disso. A última gestão conseguiu levar mais o pessoal de movimento para lá do que as anteriores. É uma questão de você estar junto com a comunidade e mostrar o que você quer, o que você tem para oferecer. Não basta você implantar e não entender com quem você convive, né? Aí dei o exemplo da Simples, que não é do bairro, chegou, leva. Tem um exemplo de Aiá, temos Câmara Municipal, a gente no PDE, o último plano diretor, o Bexiga encheu aquilo lá e completamente diverso, não era um lugar político, não era um lugar só de movimento, a comunidade foi. Por quê? Porque você consegue falar com a comunidade, se você não for agora, explicar o que está acontecendo e a pessoa chegar e falar, meu, o PDE inteiro envolveu São Paulo, o nosso foi o que mais teve pessoal presente, e não é porque a Câmara é perto. Nós estamos do lado da Câmara Municipal, ok? Favorece? Ah, não. Aqui vocês estão num lugar privilegiado onde vocês poderiam ter ido a pé. Não. E por que a gente não enche a Câmara em outras assembleias? Porque você não tem um interesse comum. Você não sabe como chegar na comunidade e passar isso. Se você tem esse diálogo com a comunidade, você leva. Eles sabiam o que eles estavam fazendo lá, porque era importante aquele plano, a aprovação do que foi apresentado lá, do plano diretor para a gente. Encheu, foi a maior assembleia que teve lá e todos conscientes, entendeu? De A a Z, desse pessoal que mora em pensão, ao pessoal da classe mais alta, dentro dessa diversidade de Bexiga foi todo mundo. Sim. Isso é muito bonito, porque além de ter nascido aqui, você continuou aqui. Esse sentido de ficar no bairro tem um sentido político?
Eu não sei, eu acho que o bairro agrega a minha vida e eu agrego a vida do bairro. Não é que eu fico aqui só por política, que seria muito cômodo dizer isso. E que eu nem pensava em política e já amava isso aqui, né? Eu acho que a política dá sentido ao amor que eu sinto pelo bairro, pelas pessoas e naturalmente o Bexiga é um bairro muito político, acaba sendo muito político justamente porque eu falei, é o que incomoda. Muito pobre e preto no centro de São Paulo, né? Para, gente, pelo amor de Deus. Uma metrópole desse tamanho e existe um mundinho onde tem preto e pobre ali, né? Vamos derrubar, pôr todo mundo para fora, tal. Eu acho que uma coisa agrega a outra, porque eu acho que luta aqui tem para todo mundo, nunca vai parar. Quando você pensa que acabou, existe outra, e por essa união vai abraçando o outro. Agora tem a escola de samba, tirar a escola de samba, não dá para tirar o vai-vai daqui, entendeu? Não porque eu sou vai-vai, porque aqui todo mundo é vai-vai. Mas, tipo, como que você vai pensar em vai-vai se não for bexiga? O vai-vai só é vai-vai porque é bexiga, o bexiga só é bexiga porque é vai-vai também, entendeu? Então não tem. Essa luta e esse ativismo não tem fim no bairro, né? E, então eu fico no bairro porque gosto, porque nasci aqui, porque está perto de tudo. Agora, não tem a ver com política. Acho que todos os bairros lutam, né? Muitos deles lutam, eles têm as suas políticas próprias pelo que lutar. É que para mim junta, gente, é política com amor, não tem como, sabe? Né? Então, voltei muito recentemente, mas também percebi que não tinha morrido lá atrás, né? Houve uma peça que foi baseada num livro da época, e que já me contava uma Solange que já era militante, que eu já não lembrava de mim. Durante essa transição de maternidade, houve uma peça que foi inspirada num conto em 86, e foi inspirada, o personagem inspirado na minha pessoa, e que estreou em 2019, que o autor deu direitos autorais para um coletivo, e eu acho que isso ajudou a me despertar também, porque eu já não me lembrava da Solange que eu era militância. Na época que eu era militante, tinha se apagado um pouco da minha mente. E assistir a peça foi muito importante. Eu falei, gente, eu já era isso e lutava por causas que eu esqueci por conta da maternidade. E me emocionou bastante, porque foi um choque. A Solange passada, a Solange presente, e você lembrar de uma época que já tinha acabado, passado, e que muita coisa da peça se concretizou, né? A luta por moradia, a questão do que seria transformado, a Vila Itororó. Não me lembrava que eu já lá atrás já batalhava por isso. Lá atrás eu já tinha questões que eu estaria brigando hoje, né? Há mais de 30 anos eu já brigava por coisas que eu sabia que iriam acontecer, que eram importantes eu brigar, e de uma certa forma eu abandonei a luta por projetos sociais e as coisas aconteceram, e eu tive que voltar para a luta mesmo velha, entravada, tal, e falar, velho, você não pode parar, entendeu? Você vai ter que gastar seu tempo militando mesmo, fazendo o que você gosta mesmo, complicado ou não, você vai estar nessa. Quando você pensa, criei meus filhos, me aposentei. A diferença para mim é que hoje é por prazer. Então, gostaria de citar isso. Que, no início, quando eu era adolescente, eu militava, não tinha consciência, que apaguei nessa fase, e militava muito porque eu acreditava em transformação e tinha tempo, não, mais tempo e menos dinheiro. Hoje em dia eu faço porque eu gosto, continuo não ganhando nada, mas tipo, o meu tempo é meu.
Então você vê que se torna mais prazeroso, porque eu vou entrar nessa briga, vou ter mais tempo, vou levar essa briga até o fim, vou estar presente, porque eu tenho tempo e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então o legal para mim é você voltou por uma briga, mas voltou com as mudanças que o tempo te trouxe, mas você está na briga, entendeu? Mas por prazer, é sempre diferente. Então, você consegue dar uma prévia, contar pra gente como você acha que vai ser sua atuação como conselheira agora? Olha, eu entrei na realidade pela luta do bairro como moradora, né? E também como militante, porque a gente sabe dos interesses que há ao redor dessa área. É uma área grande, uma área que vai mudar toda a característica do bairro em termos de moradia, em termos de população. Então, não é o que eu acho. Na realidade, eu não acho nada, porque a gente está numa situação difícil em relação ao poder público, né? A Prefeitura de São Paulo, ao governo do estado, ao que a gente vive. Eu entrei para lutar e eu acho que eu e os outros conselheiros que entramos eleitos aqui do bairro, a gente tem uma meta só: conseguir o máximo possível para não ser engolido pelo pessoal que está aí, quer fazer o mínimo pela gente e saber que eles têm interesses exclusos na construção desse parque, não é? Então, o que eu espero é que eles consigam o mínimo, destruir o que a gente planeja. Agora, as minhas expectativas não dependem só de mim. A gente está num momento muito difícil politicamente, não é? Enquanto prefeitura, enquanto governo do estado, né? O que eu espero de luta é que a gente venha para a luta mesmo, que a comunidade ajude a gente do mesmo jeito que ajudou, elegendo o pessoal do parque, continue colaborando com a gente, para quando a gente precisar ir para a luta e não desistir no meio do caminho para transformar naquilo que a gente queria. Agora, dizer o que eu quero é difícil. A expectativa que eu tenho e por que nós entramos nessa luta, a gente tem clareza. Mas a gente sabe que vai ser grande e que vai ser muito difícil a gente conseguir 100% disso, né? E para o pessoal que mora no entorno, piorou. A gente vai ter uma luta muito grande contra a especulação imobiliária, contra a gentrificação dentro do bairro. A gente sabe que não vai ser fácil, não. Mas vamos lutar. Quer deixar uma mensagem final? Eu acho que não precisa, né? Acho que a gente já falou tudo. Obrigado.